Quanto rende uma fazenda de gado de corte? Eu passei anteontem e ontem, não o dia inteiro, mas pedaços do dia, basicamente fazendo isso, tá? Quanto é que rende uma fazenda? Pois bem, então olha só o raciocínio que eu utilizei. A primeira coisa é o seguinte, quem é o dono da fazenda, é claro que ele pensa daqui a 3, 5 ou mais anos, sucessão, tá bom. Aqui normalmente quem é dono quer saber quanto que ele pode ganhar, mas a curto prazo, né? A curto prazo, tá? Então eu utilizei esse raciocínio, tá? Quanto é que dá para tirar de dinheiro nessa fazenda? Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pegar os pontos da fazenda, tá? Até porque é numa região muito grande, então a gente não sabe exatamente o tamanho, aonde é que o tamanho de cada pasto, tudo, limite, tá? Conhecer as características de cada pasto. Primeira coisa foi essa, pegar os limites. Hoje em dia tem muitas tecnologias que permitem isso, né? Eu utilizo o Google Earth, aquele que os agrimensores utilizam, né? Eu tenho ele há muitos anos no meu computador. Então eu fui lá e projetei a fazenda no Google Earth. Ali tem a vantagem ainda que eu posso voltar no tempo, analisar, às vezes ele mostra várias opções de paisagem, de como é que era alguns anos atrás a fazenda, tá? Então primeiro eu já tive a noção dos limites da fazenda e também tive noção do tamanho de cada pasto. Até para analisar também a possibilidade de rotação, tá? Daquilo que já tem, tá? Eu estou fazendo um diagnóstico para ver quanto que dá para render agora, entendeu? Sem colocar dinheiro no bolso, ou no mínimo possível, é basicamente o seguinte, o que dá para tirar de dinheiro agora? Tá bom, assim foi feito. No outro dia, andar a cavalo para pegar e conhecer as características. É claro que não deu para andar a cavalo, a área era muito grande, talvez ia gastar uns 3 dias, tá? Mas a gente andou nos principais, então deu para perceber, por exemplo, quantidade de pasto, tipo de pasto, né? Na região lá não tem muita opção, né? Basicamente é andropógo e alguma coisa de umidícola, tá? Não tem pasto rico, alguma coisa assim, até porque já é fazenda que já está muito tempo parada. Então vai dar para descartar, por exemplo, engorda, porque não tem opção, não tem comida para acabamento, mas tem comida para permitir cria, por exemplo, né? Até porque aí nós saímos visitando as vizinhanças, e nas vizinhanças a gente pode perceber que tem muito cria e as vacas elas estão em bom estado, o score corporal está bom, elas estão bem cuidadas, quer dizer, a região permite, né? Ainda mais considerando na região quente, mas o gado do Nelore ele vai muito bem nessa região, tá? Não tem nem como pensar em mudar, né? Mas, e outra coisa também, nas vizinhanças a gente já começa a ver o que se pratica no presente em termos de capacidade de suporte, tá? Então, deu para perceber, por exemplo, nas fazendas, do jeito que está lá, tem fazenda que consegue colocar até 3 animais adultos por alqueire. Quando eu falo animal adulto, seria uma vaca com cria ao pé, tá? Então daria para colocar normalmente 2, tá? E lá a gente podia até imaginar agora, tá meio feio, então tem que ser um animal, uma vaca parida por alqueire, mais ou menos, tá? Então seria mais ou menos isso. Então veja bem que eu defini o tamanho da fazenda, eu defini os pastos, tá? Eu defini qual que é a capacidade de suporte, quantas vacas pode colocar lá. Na hora que define quantas vacas, já pode calcular quantos bezerros, também sendo moderado. O que é ser moderado? Baseado no que eu vi lá, acho que a gente pode considerar uma natalidade de 80%. Não estou dizendo que a gente vai ser, tipo assim, vai aceitar os 20 não ter resultado. Mas os 20 que não tem resultado, a gente pode comercializar, né? Então você tem, tipo assim, já um descarte programado de aproximadamente 20% das vacas que no emprenhado você pode vender e depois faz o ciclo novamente, tá? Eu não vou pegar e colocar maior porque nós estamos fazendo um diagnóstico de pé no chão, entendeu? Para não ficar depois coisa de dono. Eu estou fazendo conta de dono, tá? Tipo assim,
Você vai falar para mim que se aplicar tem que ir se? Eu não peguei nenhum se. Eu tirei o se fora, entendeu? Eu só fui em cima daquilo que acontece e que pode ser, tá? Então, baseado nisso, eu sei que depois de 2 dias, eu cheguei ontem, tá? Fui pro computador, projetei tudo, defini os pastos, defini e fui fazendo conta. Então, de maneira que hoje, se você perguntasse para mim, hoje eu tenho o valor da fazenda, se for para vender, o valor dela, quanto ela vale, eu tenho quanto de gado cabe, quanto de bezerro rende, tá? Essa parte aí, se eu sei quantos bezerros, eu já sei qual que é o faturamento bruto dessa fazenda, tá? E se fosse para alugar pasto, eu já saberia também quanto que seria o aluguel de pasto. Eu sei que na região está correndo a faixa de R$50 a cabeça, R$600 por ano. Eu já teria condição de fazer também qual que é o custo. Eu poderia até colocar no meu custo, mesmo tendo, por exemplo, se alguém tem a fazenda, eu poderia colocar no custo já, olha, se eu fosse alugar pasto eu já teria tanto. Então, portanto, é como se eu estivesse me pagando também por isso, tá? Eu vou ganhar dinheiro porque eu estou produzindo bezerro, e porque eu estou alugando para mim mesmo tanto de pasto. É uma forma que eu acho mais fácil de fazer conta, tá? Basicamente ficou faltando colocar o quê? Colocar mais ou menos em uns R$30 mil por ano de peão, 30 e poucos mil reais, talvez mais uns, eu acho que não chega nem uns 5 mil de diarista, talvez, né? Porque nós temos 2 movimentos grandes em gado de corte, né? Que é por conta das vacinações, tá? E depois de fazer monitoramento, algumas coisas assim, tá? A nutrição não foi calculada, apesar também que, como lá é para fazer gado de corte, gado de cria, tá? Então, nesse momento inicial, tá? Basicamente seria o sal para reprodução e o sal para bezerro, tá? Veja bem que nem opções de creep feed, essas outras coisas assim, eu não fiz nada, por quê? Porque não é possível, entendeu? Tá começando agora. O certo é o seguinte, na hora que você faz uma conta dessa, por exemplo, quando eu estava acompanhando quem é o dono da fazenda, e eu também fui lá porque eu tenho interesse na região também. Então o que a gente faz? A gente faz conta para ver se compensa. E para ver se compensa, porque eu já escutei, não, mas se você fizer isso não fica bom, cara. Eu já escutei demais isso. O se deixa para depois. Eu quero saber se agora dá lucro, entendeu? Aí o que eu faço? Eu faço tudo agora. Faço tudo agora. E qual a tecnologia? Aqui está lá. Aqui está lá. Porque se não der lucro nem agora, e aí também não, é tipo assim, aí tá ficando muito difícil. Então talvez é melhor procurar um outro local. Agora, se de repente, do jeito que eu vi lá ontem, já está interessante. Já está muito interessante. Tá? Eu fiz até um conto no vídeo anterior aí, tá? Que pelo preço que tá, já está interessante. Então quer dizer, se está interessante agora, significa que futuramente a gente pode até falar de quais seriam os próximos passos, do ponto de vista de intensificar. Porque é muito pouco a capacidade de suporte, tá? Mas eu não estou questionando se é muito pouco, eu estou dizendo que já está compensando, isso é um bom sinal. Então na hora que, por exemplo, isso é uma coisa minha, coisa do Levi, na hora que eu pego e faço essas projeções, eu quero saber se o negócio, se já é interessante participar do negócio. Anteontem e ontem eu percebi que é uma excelente oportunidade, tá? Bem, isso já me faz, por exemplo, a pensar em uma outra situação. O que eu poderia fazer para melhorar? Mas isso é depois, tá? Porque senão eu não vou fazer nem agora o que eu deveria fazer, que é justamente conhecer a terra, conhecer o que tem lá, o tipo de pasta, conhecer o tipo de gado, quanto cabe, quanto rende, e depois se eu estou disposto, se isso para mim é aquilo que eu espero daquela área, entendeu? Tá? É uma forma diferente de pensar, porque é o seguinte, dono, ele pensa, se a pessoa tem fazenda, uma das coisas que ele pensa é o seguinte, eu gostaria de ter mais fazenda. Já tem outros que quer produzir, que quer produzir mais carne, que quer produzir, tem diferença entre ter mais terra e ter mais carne, entendeu? Porque quem quer mais terra, ele fica o tempo todo observando se compensa, por quê? Porque ele quer ampliar, tá? E quem quer produzir mais carne, às vezes começa a se envolver com outras coisas, tá? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você pode fazer tudo certinho, mas você não tem controle sobre o frigorífico. Por exemplo, agora nesse momento, a gente está aí com um problema que tem mercados internacionais que a carne está até sendo suspensa para ser, as exportações estão suspensas, tá? Mas quem está tratando no coxo, imagina como é que é, quem está gastando milho, tá vendo? Então a parte que você não tem controle.
Normalmente, eu imagino o seguinte, já que você quer ser dono de negócio, cara, então passa a investir mais naquilo que você tem controle, tá? Por quê? Porque aquilo que você tem controle, você consegue fazer excelência naquilo, mesmo que seja em baixa tecnologia. Dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.